Fala pessoal, mais uma vez estamos aí gravando mais um vídeo para a gente poder falar um pouco sobre um assunto omitido no meio do cristianismo, principalmente nas igrejas pentecostais. Primeiramente é sobre a cosmovisão bíblica que devemos ter sobre as nossas vidas. Pois bem, o que é cosmovisão? Cosmovisão é uma visão que você tem do mundo, seja do âmbito religioso, seja do âmbito secular. Mas aí que vem a questão, será que de fato existe mesmo essa separação entre a questão religiosa com a questão secular? Ou será que isso foi colocado, imposto para a gente não só pelos nossos pais, mas também pela própria igreja? É isso que a gente vai ver hoje, refletindo um pouco sobre o que de fato é uma cosmovisão bíblica cristã. Eu selecionei alguns temas que é sobre essa separação entre o santo e o profano, essa ideia de emprego, a ideia de filhos, a ideia de casamento, dentre outras coisas. Vamos abordar cada uma agora e primeiro vamos falar essa ideia do santo e profano. Foi colocado hoje, não hoje, mas há muito tempo, sobre essa questão da separação entre o santo e o profano, ou seja, tudo que está relacionado à igreja, tudo que está relacionado a uma instituição religiosa, isso é santo. E tudo que está relacionado ao secular é tudo aquilo que é fora da igreja, e isso é profano. Isso não é de Deus, não tem como você honrar a Deus, não tem como você fazer nada. E não é bem assim. Porque a nossa vida, ela tem que estar em adoração a Deus, seja dentro da igreja, seja principalmente fora da igreja. Por quê? Porque o templo, a instituição não te faz santo. O que te faz santo é o controle que você tem que ter da sua natureza pecaminosa, seja dentro da instituição, seja fora da instituição. Principalmente fora da instituição, porque dentro da igreja é muito fácil você colocar uma máscara para você querer dizer para outras pessoas que você é religioso, que você realmente serve algum Deus, mas fora disso você simplesmente esquecer que você disse que é religioso, que você diz ser temente a Deus, que você diz fazer alguma coisa em pró à sua religião. E nisso a gente percebe que quando Jesus fala que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Espírito em verdade, é porque, em João 4,24, é porque todo aquele que é um verdadeiro adorador é aquele que se assemelha à sua divindade. E a nossa divindade é o próprio Jesus Cristo. E ele deixou um exemplo como? Um exemplo como um homem. Então, se queremos de fato sermos verdadeiros adoradores, devemos ser igual a Jesus foi. Mas percebemos que a vida de Jesus, não só a vida de Jesus, a gente pode pegar vários exemplos na Bíblia, é que esse vídeo aqui ele tem que ser objetivo, senão daria para aprofundar um pouco mais. Só que quando observamos a vida dos homens piedosos da Bíblia, não só os homens piedosos da Bíblia, mas de todo o período da história da igreja, a vida deles eram mais exposta fora da instituição do que dentro. Por quê? Porque ali é a qual é o objetivo principal. A igreja ela não foi chamada para dentro, ela foi chamada para fora. Essa é a ideia de igreja. E nisso percebemos que não há separação entre a instituição e a vida lá fora. Ambas têm que estar intrinsecamente ligadas, principalmente no quesito de lá fora. Por quê? Porque é lá que você vai honrar mais a Deus com aquilo que você come, aquilo que você bebe, como que você vive, como que você fala, como que você pensa no seu trabalho, com a sua família, é lá fora. Dentro da igreja tem como fazer isso? Tem, mas é limitado em um retângulo de 4 paredes. Lá fora não, lá fora é lá fora. Lá a gente consegue externar essa ideia de adoração a Deus
em fazer tudo, em comer, em beber, em pensar, em trabalhar, dentro dos nossos relacionamentos conjugais. E essa é a ideia. A ideia de vivermos uma vida em adoração e não, de fato, limitarmos isso em quatro paredes e pronto, acabou. Isso é uma cosmovisão mundana. Uma cosmovisão bíblica é uma cosmovisão que entende que tudo que fazemos, seja fora ou dentro da instituição, ela precisa estar em pró a Deus, tendo como motivação glorificar a Deus, porque o ser humano foi feito para isso. Todo ser humano ele foi feito para glorificar a Deus, não só dentro de uma instituição, mas fora da instituição, em tudo que ele faz, em tudo que ele pensa, em tudo que ele fala. A vida do ser humano é isso, adorar a Deus, porque ele foi feito para isso. E adorar a Deus numa perspectiva bíblica, como de fato tem que ser feito. Por isso que não há essa ideia de separação entre o santo e o profano. Ambos estão juntos. Sua vida tem que estar em adoração a Deus. Ah, Gustavo, mas o meu chamado ele é diferente do que o meu trabalho. Pois bem, como que a gente pode harmonizar isso aí? É muito simples. Por exemplo, se você tem um chamado para ensinar dentro da igreja, mas você trabalha fazendo costura, entenda que se você foi feito para glorificar, para adorar, você vai glorificar a Deus ensinando dentro da igreja e sabendo que através da sua costura você vai glorificar a Deus, tendo em mente que o seu patrão não é um ser humano em si, mas é o próprio Deus. E através das belas costuras, através das roupas bem feitas, o nome de Deus é glorificado ali. Então você está tendo uma vida de trabalho em glorificação, em adoração a Deus, da mesma forma que você está cantando e adorando a Deus dentro da igreja ou fora da igreja até mesmo. Da mesma forma, como que eu posso ter um chamado para cantar, sendo que eu amo a questão dos animais, eu quero ser um veterinário? Pois bem, os animais, eles foram feitos para a glória de Deus. Tudo bem, a gente sabe que animais são seres irracionais, mas isso não torna um animal sem instintos, sem sentimentos. Os animais eles têm sentimentos também, como dor, sofrimento, depressão, alegria. Esse sentimento exacerbado do animal, eles têm sentimentos também. Ora, se eles não tivessem isso, a gente não precisaria de bons profissionais para cuidar desses animais. Então, se eu tenho um chamado para cantar e quero ser veterinário, muito bem, eu posso glorificar a Deus cuidando desses animais, porque os animais também foram feitos para a glória de Deus. Toda a criação foi feita para a própria glória dele. A criação, ela não foi feita para glorificar o homem. Por mais que a criação foi feita para que o homem viesse a habitar e cuidar, a servir até mesmo o homem, mas em primeira instância foi feita para glorificar a Deus. E toda criação, desde um átomo até um universo, isso vai testificar que é um Deus, porque foi Deus quem criou. E se foi Deus quem criou, logo tem que glorificar a Ele, que é Criador, mantenedor, aquele que sustenta, aquele que dirige toda a obra da criação e da história. Esse é um ponto interessante. Então percebemos que não há essa desvinculação entre a igreja e entre a vida lá fora, o secularismo. Não há. Ambos têm que andar intrinsecamente ligados. Até então isso vai diminuir a questão da hipocrisia, essa ideia de falsidade dentro das igrejas. A pessoa tem uma vida diferente lá fora,
vive de uma maneira totalmente errada e dentro da igreja quer dar um de santo. Isso até mesmo tira essa percepção, porque se você é errado lá fora, pode ter certeza que você vai ser errado lá dentro. Mas quando você é certo lá fora, quando você de fato é um verdadeiro cristão lá fora, pode ter certeza que você vai ser um belo cristão dentro da instituição. Então não vai haver essa dicotomia, essa separação entre o santo e o profano. E esse é o primeiro ponto que a gente trata aqui. E essa ideia de trabalho, como eu dei um insight no início, essa ideia de que o nosso trabalho não pode glorificar a Deus porque pode ser, entre aspas, desvalorizado no meio da sociedade, pois bem, tanto o trabalho braçal quanto o trabalho intelectual, ele glorifica a Deus. Por quê? Porque Deus, ele mostra, não só nos primeiros capítulos de Gênesis, mas durante toda a narrativa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, desde os 66 livros, que ele trabalha. Ele planeja, ele cria e ele mantém. E ele dirige toda a história. Então ele tem um processo de trabalho e ele quer que o homem também trabalhe. Lembrando que ele precisa ter um momento de descanso, a qual ele para tirar no final de semana, na semana, um dia para descansar, relaxar, depender totalmente de Deus para ele poder adorá-lo, para ele poder dar aquele relaxo. Deus, em Gênesis 2, quando ele descansa, a ideia de descansar ali não é que Deus ele tem canseira, fadiga ou algo do tipo, não. É que ele cessa a criação, ele olha como está belo, formoso e aproveitoso e aprovado por ele mesmo toda a criação, e assim ele tem um ar de satisfeito. Essa é a ideia. Da mesma forma, trabalhamos, olhamos a nossa produtividade, ficamos satisfeitos por isso e assim descansamos, dependendo somente de Deus. Essa é a ideia. Então todo trabalho, ele é para a glória de Deus. Todo trabalho, seja o, entre aspas, o mais desvalorizado, que é um lixeiro, sendo que o lixeiro tem um belo papel na sociedade. Imagina, se não existisse essas pessoas que fizessem esse trabalho. Esse mundo aqui estaria podre, mais ainda. Mais podre do que é. Isso glorifica a Deus. Por quê? Porque está mantendo a limpeza, a harmonia das cidades, das ruas, do planeta. Essa é a ideia. Agora, quer ver a gente fazer o ao contrário de glorificar? É quando a gente suja a rua, joga lixo na rua. Tá pecando, tá pecando. Então, esses homens, eles glorificam a Deus por conta do seu próprio trabalho. Então, todo trabalho, seja de cozinheiro, seja de arquiteto, seja do designer, seja do marketing, seja um professor, seja de qual área for, seja um médico, seja um advogado, seja uma pessoa que trabalha com gastronomia, um nutricionista, um educador físico, seja qual emprego for, seja um cara que é empreendedor, seja um cara que vende caneta, está glorificando a Deus. O trabalho é para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Isso é uma cosmovisão bíblica. Agora, o inverso disso é uma cosmovisão mundana. Então, toda motivação, tudo é trabalhado com a motivação. Toda motivação que temos tem que ser uma motivação para adorar, glorificar a Deus. Jamais, jamais tendo uma ideia egoísta. Por mais difícil que seja essa mentalidade, a gente precisa largar. Nada tem que ser com egoísmo, com egocentrismo. A ideia do ego vem da palavra grega eu. Eu. Nada tem que ser no eu faço, eu posso. Não, jamais. Isso tudo tem que ser largado. A cosmovisão tem que ser baseada numa motivação de adorar e glorificar a Deus. Fora disso, está sendo uma cosmovisão mundana. E o outro ponto a gente vê sobre a questão do
conhecimento. O conhecimento que a gente busca ter, seja um conhecimento mínimo de algum assunto, ou seja um conhecimento muito avançado, que são para os grandes intelectuais, grandes filósofos, eles precisam ser baseados numa motivação cristã também. Por quê? Porque todo conhecimento, você tem que entender que tem um princípio. Opa, deu uma travadinha aqui. Todo conhecimento, ele tem que ter um princípio, uma fonte que vai gerar esse conhecimento para você. Então, isso que é a fonte principal, ela vai gerar um conhecimento. Esse conhecimento vai ser dado ao ser humano para que ele possa administrar esse conhecimento. Então, o conhecimento que temos, a busca do conhecimento, ela precisa ser em adoração a Deus, porque a fonte do conhecimento é Deus. A ideia de imagem e semelhança não é só limitada em uma explicação de intelecto, vontade e emoção. Não, existe uma abrangência. A abrangência tem ideia de bondade, santidade, conhecimento, relacionamento, que são atributos morais. O conhecimento que buscamos precisa ser em adoração a Deus. A partir do momento que você busca um conhecimento para você se exaltar perante o seu próximo, que é leigo, um ignorante da área, logo você está com uma cosmovisão errada e mundana. Todo conhecimento tem que ser baseado em adoração a Deus. Se eu sou um teólogo, estudante de crítica textual, de grego, sistemática, já estudei nutrição, vou embarcar na filosofia, isso tudo tem que estar com uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão que é baseada em adoração a Deus, sabendo que eu sou limitado a ponto de não ter controle desse conhecimento. Por mais que eu tenha um estudo sobre isso, eu não tenho todo o conhecimento do assunto e eu dependo de Deus. Mas toda essa busca do conhecimento precisa estar baseada em adorar ao meu Criador, que é Deus. Seja você uma pessoa que a maioria das pessoas elas julgam você por não ter um conhecimento da área delas. Por exemplo, o cozinheiro ele é muito desvalorizado. Um cozinheiro, eu não falo nem um gastrônomo e nenhuma pessoa que trabalha com a questão dos macros e micronutrientes, que é um nutricionista. Eu falo um cozinheiro normal, que trabalha por conta, faz comida em casa, faz algumas coisas em casa e vende. O conhecimento que essa pessoa está tendo e o trabalho que a pessoa está tendo, isso tem que estar baseado em adorar a Deus. Tudo tem que estar baseado em adorar a Deus. Por mais que a gente venha desvalorizar alguns conhecimentos, aquele conhecimento ali, ele é para adorar a Deus. Então não tem essa ideia de eu sou superior a você porque eu sei de tal coisa e você é inferior a mim porque você não tem o conhecimento que eu tenho, na área que eu tenho, na importância que eu tenho. Não, não é assim. Tudo é para adorar a Deus. Da mesma forma, a gente percebe que a maioria das pessoas elas tende a fazer um concurso público visando uma renda fixa e a gente encontra alguns problemas nisso, e são 2 problemas que eu posso aqui contar. Primeiro, o conhecimento que ela vai querer adquirir é um conhecimento limitado apenas naquele momento para que ela venha ter uma renda fixa se passar no concurso público. A gente encontra a motivação errada por ela querer conhecer e ter esse conhecimento, e a gente encontra também uma ideia errada, pior ainda, na dependência que ela está tendo do Estado. Uma dependência do homem, porque quer dizer então que se eu tiver um período curto de estudo para poder passar num concurso público e assim eu ter uma renda fixa, quer dizer então que a motivação que eu tenho é para passar no concurso público para poder depender da renda fixa do trabalho público. O que é isso? Tá errado. A dependência é aquilo? Não, não é nós que devemos depender disso. A gente deve estudar, tendo a visão em adorar a Deus,
tendo a visão em passar no concurso público para poder adorar mais ainda a Deus. Essa é a ideia. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma cosmovisão cristã, a gente precisa entender que de fato é necessário a gente estudar, trabalhar, fazer cursos, estudar, fazer o que for, mas em adoração a Deus. Em adoração a Deus, porque se não tiver essa ideia, isso é uma cosmovisão mundana, uma cosmovisão que não é bíblica, não é cristão. Por quê? A ideia não é o cristão se isolar do mundo e ter todo um contexto cultural, não. A ideia é o cristão estar dentro do mundo, ao mesmo tempo separado do contexto mundano. Ou seja, a gente pega o exemplo de Jesus e Daniel. Vamos pegar o Daniel. Vamos pegar nem Jesus, então. Vamos pegar Daniel. Daniel, ele era um jovem, junto com os seus outros 3 amigos. Eles viviam no contexto babilônico, que era um contexto totalmente idólatra, que adoravam não só deuses feitos por estátuas, mas também adorava a ideia da astrologia, o horóscopos, essa idolatria toda. E eles faziam o quê? Esses meninos, eles estavam no contexto babilônico, mas mesmo assim eles não se misturavam no contexto babilônico, nas adorações, nas cosmovisões e nem nada. Simplesmente eles viviam em adoração ao Yahvé, ao Deus deles, e simplesmente viviam tendo a motivação de adorar a Deus mesmo, por exemplo, Daniel tendo uma autoridade governamental naquela época, em adoração a Deus. Ele adorava a Deus mesmo tendo uma autoridade governamental na Babilônia. Ora, o contexto babilônico era horrível, idólatra, imoral, mas Daniel não. Ele não se misturava nesse contexto. Ele adorava a Deus nesse contexto. Por quê? Porque ele tinha uma cosmovisão de que fazendo as coisas certas, ele iria glorificar a Deus. É isso que a gente tem que ter. No conhecimento, no trabalho. E nisso tudo, a gente tem aí a questão do relacionamento. A busca da felicidade, a busca de ter filhos não deve ser relacionado numa cosmovisão mundana. Lembrando que a felicidade não está no próximo, está em Cristo. Quando a gente vê a questão de João 4, a gente percebe que Jesus quis passar para aquela mulher que a fonte da felicidade era a água viva, que era ele mesmo, ou precisamente o Espírito Santo, que habitaria nela. Com essa cosmovisão, percebemos que o resto é apenas bônus que Deus concede. Seja uma vida celibatária, seja uma vida matrimonial. Isso é um bônus que Deus produz a nós. Seja uma vida material boa, isso é bônus. Tudo bônus. Isso não está interligado na fonte da felicidade. Isso não é a fonte da felicidade, são apenas bônus a qual Deus concede. Porque a fonte da felicidade é Cristo. Então o relacionamento ele tem que ser visado no sentido de glorificar a Deus. Da mesma forma, quer ver uma cosmovisão errada? Eu vou querer ter um filho e é o filho ali, eu vou querer um filho, pronto, acabou. Ora, uma cosmovisão bíblica ensina que devemos ter filhos para glorificar a Deus. Filhos cristãos, não crentes. Crentes é aquele que crê. O famoso ateu crente. Aquele que crê que há um Deus, mas vive como se não existisse um Deus. O ateu crente. Ou crente ateu. Não é isso que devemos ser. Devemos ter uma cosmovisão bíblica no sentido de que seja homem ou seja mulher. Se vier, vai vir para glorificar a Deus, vai vir para ser um verdadeiro cristão. Isso é uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica. E é isso que devemos ter em mente. Não uma cosmovisão mundana, mas uma cosmovisão bíblica. Então, seja você uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, lembre-se, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, precisa estar com uma visão bíblica de que tudo que você faz é para adorar e glorificar a Deus. Tudo. Trabalho, escola, faculdade, em casa, comendo, bebendo, igreja, o que for. Tudo tem que estar
para glorificar e adorar a Deus. Então, me perdoe pelos travamentos, aqui eu estou gravando pelo celular e o meu celular está meio sobrecarregado de conteúdo. Mas que você entenda o que eu quis passar. Lembre-se, tenha uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão correta do que de fato é viver para a glória de Deus, para a adoração de Deus, e não uma cosmovisão mundana, errônea, que é exaltando o seu ego, tendo tudo baseado no seu eu. Não tem essa visão. Tem uma visão de que tudo que você faz, tudo que fazemos é para a glória e honra de Deus. Ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.